Então vamos lá, vamos primeiro falar dessa saga da baleia, que todo fim de semana alguma coisa acontece em cripto e não é à toa. E deu o que falar, né? Saga da baleia. Você sabe, tá por dentro dessa história aí, Thiago, Barcelos? Porque eu confesso que não acompanhei, eu vi de longe, vi que o cara abriu uma posição 400 milhões, quase meio bilhão, na verdade, já está, né? De alavancado em 40x, não, shortado em 40x em Bitcoin. E aí o pessoal se juntou querendo liquidar ele, é uma briga de baleia. Mas enfim, como é que ele está agora? Como é que tá essa situação aí? Ele. Foi quando isso? Sexta ou sábado? Essa posição? Essa posição foi montada na sexta, eu acho, né? Começou na sexta. Começou na sexta, né? Ele. Cara, ele montou, eu acho que ele botou 8 milhões de colateral, se eu não me engano, uma coisa assim. E fez um short ali quando o Bitcoin tava 84,300, 84,100 mais ou menos por ali. E ele tava com ponto de liquidação tipo em 85,300, né? E aí, pô, a galera começou a acompanhar porque é uma posição que chama atenção. Era tipo 340 milhões de dólares, uma alavancagem short em Bitcoin. E aí o pessoal começou a comentar. A posição tava mais ou menos neutra, assim, né? O Bitcoin entrou no final de semana bem tranquilo até, não teve um final de semana muito movimentado, diferente dos últimos que a gente teve. E aí eu acho que todo mundo acompanhando, falando mais ou menos. E aí ontem começou meio que uma movimentação, né? O pessoal, vamos liquidar essa baleia. E aí quem puxou isso foi o CBB lá, que é o da Berachain, digamos assim, né? É bastante por dentro do ecossistema da Berachain. Aí acho que o Justin Sun também meio que entrou junto com ele nessa ideia e tal. Eles tentaram, pelo que eu vi, e aí é muito difícil da gente saber, né? Porque, pô, a gente tá falando de um ativo que é o principal ativo do mercado. Então a gente não sabe se realmente os caras tentaram ou se só o mercado subiu e quase liquidou o maluco. Eles tentaram, man. Eles tentaram mesmo. Porque, velho, foi um pavio. Ô, Guelph, abre o TradingView aí do o Bitcoin. Puxa aqui. Foi um pavio muito bizarro, pô. Não tem, tipo assim, aquilo ali não é natural. E aí o cara botou mais margem, né? O cara botou 1 milhão, depois foi aumentando, botou uns 5 milhões já de margem. E, pô, só que o maluco tá atento, entendeu? Tipo assim, ele tá ligado. Ele foi lá, ele botou margem para não ser liquidado, porque ele quase foi liquidado. Ele fez um trade em Ethereum ontem à tarde. Ele shortou Ethereum, acho que 40 milhões em Ether, fez uns 200, 300 mil dólares. Ele longou... Ele tá, tipo, atento, entendeu? Hoje à tarde ele shortou Ether de novo, fez mais uns 50, 60 mil dólares. Botando de 1 hora aí, Guelph. Pô, o Bitcoin subiu 2%, põe um pavio e voltou. Foi 1 hora da tarde de ontem. Tá aqui, ó. Se quiser, o Gaf tá com problema no gráfico aí. Eu compartilho aqui. Só ver, Gaf, a tela. Isso aqui. 2%, porra. E depois ele devolveu, ó. Devolveu tudo. Quase insta aqui, 1,7% de queda. Com juros, né? Que o cara chegou a ficar 8 milhões, eu acho, 8 ou 9 milhões. O cara chegou... Quando a gente estava na saideira, estava com 10 milhas de lucro não realizado. E não fechou, né? Não fechou, aí hoje à tarde virou para 1 milhão negativo já. E tá todo mundo acompanhando aí, né? Vendo qual é que é dessa baleia. Inclusive, ele aumentou a alavancagem. Não a alavancagem, né? Mas ele aumentou o size ali do trade. Já tá em $500 milhão de short em Bitcoin. E, cara, tipo assim... Eu não sei, sabe? Eu sinceramente acho que não é alguém assim tão leigo. Eu acho que talvez seja uma jogada... Quem que você suspeita que seja? Quem que vocês suspeitam aí que seja aí? A pessoa, não faço ideia. Mas, tipo assim, eu acho que é uma jogada de atenção. Talvez esse cara tá meio que tentando ver até onde ele consegue manipular mesmo. Porque, velho, ele pode estar alongado numa posição muito maior em SEX. Muito maior em SEX. Tipo assim, 2x essa posição aí. Então, uma posição de $1 bilhão numa SEX da vida, numa Binance. E pode estar shortado na Hyperliquid. E aí, porra,
ele não tem praticamente nada a perder se ele estiver fazendo isso. Porque se o Bitcoin cair muito, ele ainda tem um preço médio. Então aquela compra que ele tá alongado lá vai diminuir. E ele pode sair lá também, pô. E ele pode sair lá também. Lá ele tem liquidez para sair. Ele fecha e aí maceta para baixo. E se ele for esquisado aqui, ele vai ganhar muito mais lá. Exato. Então, tipo assim, eu sinceramente não consigo crer que o cara, sei lá, é uma baleia que tem 20 milhões de dólares, 10 milhões de dólares e resolveu que vai botar a win ali em short de Bitcoin. Eu acho que não. Acho que é uma coisa bem mais... É uma coisa maior, no caso, que tem por trás. E com certeza esse cara tá fazendo uma jogada aí, sabe? Tá vendo até onde ele consegue manipular alguma coisa. Tem alguma coisa aí? Alguma informação privilegiada? Ele mudou o nome dele para Tetherfudge. Tetherfudge, verdade. Tetherfudge. Mas eu acho que ele não sabe nada, não. Eu acho que ele é um atirador mesmo e tem dinheiro e tá vendo até onde ele consegue executar essa parada aí. Eu acho que é isso. Velho, tipo assim, o pessoal fala, porra, nossa, o cara tá botando 8 milhões. Só que, cara, se a gente pegar essas baleias aí, pô, que nem pega os caras lá de Ethereum lá, que tem 900 milhões, né? Os caras têm, tipo assim, quase $1 bilhão, velho. 8 milhões de dólares não é nada. Esse tipo de gente, esse maluco tem centenas de milhões de dólares, com certeza. Pra tá fazendo isso. Com certeza. Tem alguma opinião aí, Boros? Ou a gente pode avançar aqui com o assunto? O Ai até falou aqui, ó, essa união de traders para liquidar essa baleia também foi ridícula. E quando é ridículo, tem associação de ascensão. Bonitinho, mas ordinário. Entretenimento, pô. Eu sinto que esse momento é bem interessante, sabe? Porque eu acho que se eu fosse um governo, eu ia fazer esse teste. Eu queria ver o quanto se movimenta o próprio mercado, como que esses bandos louquinhos se defendem, se defendem, se eles têm algum nível de união. E daí eu faria esse teste se eu fosse um governo de pequeno porte ou até de médio porte para ver o que eu posso jogar e coisa do gênero. Porque virou um jogo de nações, né? Tipo, depois que os Estados Unidos se posiciona de certas formas, vira um jogo mais sério. Então, se eu fosse um El Salvador, se eu fosse a própria Coreia do Norte, se eu fosse esses players, eu ia cogitar uma brincadeira mais séria de muitos milhões e começar a fazer esses testezinhos. E se 8 milhões chama a atenção da galera, né? 8 milhões alavancado, claro, né? Que aí fica maior. Ou 10, 15, 20 milhões alavancado fica maior. Eu acho que, sei lá, eu acho que seria eu botar um pezinho na água para testar como que é o game, brincar ali como que a galera reage, ver qual que é o valor mínimo e máximo para chamar atenção e virar notícia e não virar notícia. Eu faria esse teste para jogar, para pegar esse dinheiro da galera, né? Porque o jogo ficou muito mais agressivo. Isso me lembra muito, tipo, ao que rola quando o pessoal joga milhões de dólares na carteira morta, tá ligado? Que tem da Ethereum. Isso é um jogo muito de atenção, entendeu? Todo mundo para. Só que aquilo lá ainda é muito menor do que agora, tá ligado? Você consegue muito mais atenção porque você consegue fazer essa atenção durar, entendeu? A galera só vai parar quando esse cara for liquidado, quando ele fechar a posição. Não, pô, lá, tipo, você pega, mandou 10 milhões de dólares pra carteira morta. As pessoas vão falar por 2, 3 dias e acabou, entendeu? Se essa posição durar uma semana, o pessoal vai ficar em cima ali, meio que tipo assim, pô, essa baleia não foi liquidada ainda, tá muito perto e tal. Então você gera uma coisa de atenção ali, sabe? E, pô, velho, eu acho que o maior vencedor disso tudo, cara, é Hyperliquid, né? Tipo, pô, que nem teve não foi hack, né? Mas teve ali a manipulação do cara na outra semana. Isso deixou em voga ali, a galera comentando, falando um pouco mais sobre os vaults de perpétuos, caramba, 4. Depois teve um outro cara que tentou fazer a mesma coisa, não sei se vocês viram, parece que ele tentou fazer a mesma coisa e aí o HLP levou $1 milhão de lucro. Então o cara se fudeu, tomou um prejuízo tentando replicar o que o outro tinha feito. E, porra, agora veio esse maluco aí, fica tradando lá dentro. Então traz muita atenção pra Hyperliquid ali, enfim, a galera entrando, querendo ver, falando mais de estar tradando on-chain, porque eu acho que, pô, não teria uma outra perpdex que talvez conseguiria uma posição tão grande assim e que com bastante liquidez, sabe? O fato do vault da Hyperliquid ter perdido 4 milhões
numa operação, como é que eles chamaram? Uma operação lucrativa no hack. É uma estratégia de trade altamente lucrativa. Essa manipulação, eles diminuíram o que você pode alavancar no Ether para evitar que isso aconteça de novo. Mas o pessoal tava comparando, tipo, é muito difícil para uma corretora descentralizada executar essa mesma função numa corretora centralizada. Tem essas diferenças aí que eles estavam dizendo. A Hyperliquid tá tendo uma boa gestão de crise, né? Porque em qualquer outro protocolo isso seria chamado de exploit, né? Não, mas chamaram de exploit no começo, mas... mas o pessoal meio que deu para amenizar, tá ligado? É porque não é bem um exploit, porque, tipo assim, isso pode acontecer, como aconteceu com a GMX também, só que da GMX teve manipulação de oráculo também. Então aí dá para chamar de exploit. Foi o AVE também. O que vocês vão fazer? Um detalhe importante aí, né? Fazendo a Hyperliquid é uma maneira de você sair dos olhos dos governos, se você for uma pessoa muito rica ou um grupo, né? E daí você consegue fazer on-chain, ficar fazendo esse tipo de transação na Binance, na OKX ou o que for, de muito alto, você vai ter que explicar esses valores, vai ter que pagar esses valores, e essas quantias aí são impostos bem altos, né? Fazer na V é interessante. E é até legal o ponto que você falou, Guelph, do tipo, normalmente ficar do lado da casa era muito conveniente, você sempre ganhava, porque os traders normais sempre perdiam. Naturalmente, era 51% para cima, você sempre ganhava com a casa. Mas agora que tem esses caras maior porte, maior habilidade, às vezes a casa perde, não é tão seguro ficar do lado da casa nesses lugares, né? Porra, velho, a casa em 24 meses de existência, a casa só perdeu em 2 meses na Hyperliquid. Então, tipo assim... Não, mas era vulnerável, né? Era tipo, você sempre ganhava, agora tem uma chance de algumas de perder, tipo... porque o mecanismo do HLP ele era muito bom, o design dele comparado a outros, mas se você olhar o FLP, ele perde às vezes da Flash Trade. O da Júpiter eu não sei agora, se teve mês perdendo. O GLP da GMX também ainda perdeu algumas vezes. É porque eu acho que a galera esquece que tem risco. Eu acho que é um bom lembrete de que existe risco nisso aí. Que tem meses que o cassino perde. Exatamente, dá para perder. É um bom lembrete. Porque eu mesmo comprava vários lá na Binance e na Binance na Chain, né? Esqueci o nome da Perpetual lá. Da Mar Perpetual lá que funciona no Cake, ele usa elas.